Romanos 11, verso 33 diz amém. Quem não achou, está aqui, ó. Romanos 11, verso 33 em diante. Gente, esse texto é palavras, do apóstolo Paulo, e ele vai nessa carta falar sobre a soberania de Deus. Ele vai falar sobre coisas que por vezes nós até achamos que somos nós que estamos fazendo, realizando. Hoje nós cantamos aqui uma música que diz que nada vai roubar a glória do Senhor, que nós não devemos nos apropriar daquilo que é de Deus. E às vezes meio que sem querer, por conta da habilidade que temos, por conta do dom que recebemos do Senhor, pelas coisas que nós vamos fazendo e realizando, parece que o mérito é nosso. Parece que aquilo que estamos realizando é de alguma maneira algo que brotou em nós, que provém de nós e que nós de alguma maneira estamos dando ao Senhor algo novo. E esse texto de Paulo, ele vai nos ensinar que nada do que nós estamos fazendo aqui seria possível se nós primeiro não tivéssemos recebido de Deus. Que não existe absolutamente nada que nós façamos que pegue Deus de surpresa. Que não existe nada, que a gente realize aqui, que Deus lá em cima olhe e diga assim, o louvor, por exemplo, estamos aqui adorando ao Senhor, e aí o pessoal tem uma habilidade para tocar, para cantar, talvez você aí também tenha esse dom, esse chamado para o cantar, e é um dom, uma habilidade, quando abre a boca todo mundo fica, meu Deus, que bênção, que lindo que é. Nós aqui embaixo a gente se surpreende, a gente diz, meu Deus, que dom maravilhoso, que habilidade linda. A gente se surpreende, mas Deus não. Deus não fica lá de cima dizendo, meu Deus, que voz incrível. Porque quem deu a voz? Deus. Meu Deus, olha como ele toca. Quem é que deu o dom? Deus. Meu Deus, olha como ele realiza bem uma determinada tarefa. Deus não se surpreende. Mas nós, por vezes, a gente se esquece disso. Então, essa é uma manhã para nos lembrarmos de quem Deus é e quem nós somos para a glória dele. Amém? Então é com esse olhar, com esse viés que eu gostaria que você lesse comigo Romanos. Botei em Romanos e vim para Timóteo. Aleluia. Estou bem perdido aqui. Eu vou ler com você aqui em nome de Jesus. Aleluia. Romanos 11, 33 que diz assim: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele lhe recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o que a sua palavra diz. O Senhor é o alfa, o ômega. Tudo começa com o Senhor, tudo termina com o Senhor. E nós temos o privilégio, Senhor, de sermos canais, de sermos portadores dessa bondade, dessa graça, de sermos chamados a participarmos daquilo que o Senhor está fazendo. Não somos nós, Senhor, quem fazemos, não somos nós quem realizamos. Nós apenas somos instrumentos, ferramentas nas tuas mãos. Então, Senhor, nessa manhã nós queremos uma vez mais nos assentarmos para ouvirmos a tua voz. Fala conosco, Senhor, e nos instrui, assim como um pastor que conduz as suas ovelhas. Nós agora queremos ser conduzidos por ti. Queremos aprender de ti, queremos ouvir a sua voz e queremos sair daqui, Senhor, mais aprimorados e mais parecidos com o teu Filho Jesus. Aquilo que é natural, humano e terreno, Senhor, que tudo isso caia, desapareça e que no nosso meio agora se levante tudo aquilo que é divino, excelso, soberano, que aquilo que vem do alto, Senhor, no nosso meio prevaleça. Essa é a oração que nós fazemos, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Irmãos, quando nós começamos a conhecer o Senhor, estamos nos primeiros contatos da nossa vida de fé, da nossa vida com Deus, é muito natural nós ficarmos espantados com aquilo que Deus vai extraindo de nós. Quando nós nos convertemos, o Senhor começa a mostrar habilidades que nós carregamos, que a maioria de nós nem sabia que tínhamos. Coisas que a gente começa a realizar para Deus e que naturalmente a gente não tinha nem ideia de que carregávamos aquele dom ou aquela habilidade. É muito comum hoje nós encontrarmos pessoas que falam fluentemente em público, pessoas que têm um carisma, um dom de falar para outras pessoas de maneira desembaraçada, de maneira fluida. E quando essas pessoas vão dar o testemunho, nós ficamos pasmos, porque elas começam a dizer: olha, eu estar aqui ministrando, pregando, falando da palavra em público é um verdadeiro milagre, porque eu, sem Deus, era completamente tímido, era avesso a situações que eu tinha que me expor publicamente. E quando a gente olha aquilo, a gente fica pasmo, chocado, dizendo: meu Deus, parece que não combina quem ela é hoje e quem ela está dizendo que era. E isso é a graça de Deus que nos alcança, isso é o dom de Deus. O bispo Fernando, que hoje é um ministro do Senhor, que Deus tem levantado na nação e fora dela como uma voz profética para a nossa nação, ele, quando conta o seu testemunho, ele fala sobre isso. E você olha ele pregando, fluindo, e tudo que Deus tem realizado através da vida do bispo Fernando. E quando ele diz que era tímido, que não gostava de falar em público, que tinha dificuldades, a gente até olha e diz: meu Deus, parece um contrassenso. Mas isso também acontece conosco, talvez não nessa área, mas em outras áreas que hoje, com Deus, você flui. Você consegue avançar, você consegue se realizar e realizar as obras que o Senhor colocou nas suas mãos, por conta da presença de Deus em nós. No começo dessa relação, quando Deus faz, fica muito notório para nós e para quem está à nossa volta que foi Deus quem fez. Porque a gente não sabia e de uma hora para outra começa a realizar, começa a fazer, então as pessoas olham e dizem: é Deus quem está fazendo. Deus faz isso quando nos toca no nosso caráter, por exemplo. Pessoas que antes eram nervosinhas, nervosinhos, gente que tinha o pavio curto, gente que o seu jargão não pisa no meu calo, me prejudicou, é uma vez só, comigo não tem perdão, pessoas que defendiam essa bandeira do radicalismo, do extremismo, e que quando Deus pega, se transforma num ursinho, dá vontade de levar para casa. Você diz: meu Deus, que fofinho. E aí quando você vai descobrir a história dele ou dela, você fica apavorado, dizendo: meu Deus, você. Um exemplo no nosso meio é o testemunho do bispo Bartolomeu. Bispo Bartolomeu no nosso meio, aquele que é o maior conhecedor da palavra de Deus, com uma profundidade, com experiências. Bispo Bartolomeu é a mansidão em pessoa. Você começa a conversar com ele assim, e você vai dizer: ah, meu Deus, que paz que vai entrando assim. Você vai pegando a paz dele por osmose, é uma coisa de Deus. E aí quando ele dá o testemunho, você fica apavorado, porque não combina. E ele começa a dizer: irmãos, eu fui um jovem rebelde, eu era alguém que cheguei a atentar contra o meu semelhante. Meu Deus, o senhor, bispo, não combina. Não, eu era envolvido com gangues. Eu digo: não, bispo, não pode. Mas por que isso? Porque Deus, quando faz, Ele transforma, Ele muda, Ele realiza. E quando é no começo, a gente sabe que é Deus. Quem está perto olha aquilo e é notório. Agora, onde é que está o problema? É quando o tempo vai passando e nós vamos perdendo a consciência de que é Deus em nós. Nós vamos nos apropriando daquilo que Deus fez em nós, e de fato aquilo que Ele fez em nós é quem nós vamos nos tornando, mas nos esquecemos de que tudo isso que nós somos hoje ou seremos, foi Deus quem começou.
e é por Deus, e é através de Deus que vai se manter. E isso não é mérito humano. E por vezes, sem perceber, a gente rouba a glória de Deus. Nós nos apropriamos daquilo que Deus está fazendo e parece que quem é bom somos nós. E na verdade não, o Senhor é bom. Eterna é a sua misericórdia e a sua verdade, ela sim, dura de geração em geração, dura para sempre. Então essa é uma manhã que nós temos da parte do Senhor, uma instrução de nos lembrarmos da grandeza de Deus, da bondade do Senhor, de como o nosso Deus é grande, e também nos lembrarmos da nossa pequenez, da nossa fragilidade, para que nós possamos seguir dependentes do Senhor. Coisa triste é quando nós começamos a viver um evangelho na força do braço, quando nós começamos a viver uma vida cristã na nossa própria capacidade e não mais fluindo através do Espírito de Deus, que é aquele que realiza. O texto que nós lemos tem uma frase final, que ela é quase um ditado popular, um adágio, que até quem não é crente conhece. E por vezes a gente cita, esse texto sem ter a dimensão da profundidade dele. E o texto é: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse texto é um texto que nós usamos para reconhecer, obviamente, a grandeza de Deus. Mas esse texto, ele é uma sentença didática e pedagógica sobre o ciclo das coisas que Deus realiza. Esse texto não é apenas para dizer que tudo provém de Deus. Não. Esse texto é uma sequência de ensino. É uma sequência pedagógica para que nós tenhamos consciência de como as coisas de Deus, elas são cíclicas. O texto começa dizendo que tudo provém de Deus. E aí Paulo vai dizer: quem foi o conselheiro do Senhor? Quem foi que deu um conselho para Deus? Quem foi que teve capacidade de sondar o que Deus estava fazendo e foi um conselheiro do Senhor? Teve alguém que conseguiu dar um conselho para Deus? Não. Aonde nós estávamos quando Deus estava criando todas as coisas? Nós não fomos responsáveis por nada. O Senhor realizou tudo. E aí o texto final diz assim: porque de Deus são todas as coisas. Tudo que nós vamos viver e estamos vivendo provém de Deus. Aí aqui nós precisamos abrir um parênteses, porque algumas pessoas têm uma vida que tudo elas entregam na mão do Senhor, até o que não é para entregar. Parece heresia, mas não é, vou te explicar. A vida com Deus é uma vida de dualidade. Deus coopera conosco e nós cooperamos com Deus na obra que Ele está realizando. Então tem coisas na vida com Deus que é coisas que Deus vai fazer. Agora tem coisas na caminhada com Deus que Deus espera e delegou para que nós façamos. Então, tem coisas que Deus disse, faça, e é uma sentença, Deus não vai fazer porque Ele já decretou. Uma delas é perdoar. Você sofreu um agravo, você de alguma maneira foi atingido, violentado, de alguma maneira te prejudicaram. E aí a palavra de Deus nos ensina que tem algo que nós devemos fazer. E o que é? Perdoar. Perdoar é uma sentença de Deus para todos nós, e isso não tem nenhum tipo de filtro, de justificativa. Não existe nada que a gente deva dizer, não, isso eu não perdoo. E às vezes nós estamos nessa condição, vivendo feridos, machucados, traumatizados por algo que aconteceu, e a gente coloca esse perdão na conta de Deus. Quando Deus quiser, eu perdoo. Deus já quer. Se Deus me ajudar, eu vou liberar perdão. Deus já te ajudou, dando a palavra e a instrução. Perdoar é algo que é para nós, os seres humanos. Deus já fez a parte dele, enviando o seu Filho que nos perdoou. E Jesus disse, se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Então tem coisas que nós devemos fazer, e por morosidade nós colocamos nas mãos do Senhor.
Outras coisas, nós sabemos que elas são soberanas, elas estão com Deus. Coisas ruins provêm de Deus? Não. Estou te explicando que o texto diz que todas as coisas provêm de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O texto começa a dizer que tudo provém de Deus. O mal provém de Deus? Não. O texto está dizendo que tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é excelente, tudo que é puro, que é verdadeiro, que é de boa fama, que vem do alto, isso é o que provém de Deus. Tudo de bom que vai acontecer na minha e na sua vida, através de nós, provém do Senhor. Então, de Deus vem todas as coisas. Segundo, o texto diz que por meio dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Tudo que eu e você vamos realizar vai acontecer somente por meio da graça e da bondade do Senhor. Até quem não conhece o Senhor hoje está se movendo por meio dele. Não está se movendo em acordo com a vontade de Deus, mas só está se movendo também por meio de Deus. Por quê? Se Deus tirar o fôlego de vida, meu irmão, acabou o movimento. Até hoje, quem está vivendo uma vida errante, praticando males, vivendo uma vida dissoluta, até esse movimento delas provém de Deus. Não o mal que elas fazem, mas a energia para viver também provém de Deus. Perceba que tudo está em Deus. Perceba que a gente não consegue escapar para lugar nenhum dizendo, não, isso aqui fui eu que fiz. E aí o texto termina dizendo que tem um ciclo. Vem dele, acontece por meio dele e depois volta para ele. E esse é o tema dessa manhã. O que é que o céu recebe? Você já fez essa pergunta? Você já se perguntou o que é que nós fazemos aqui embaixo e que os céus recebem lá em cima? Tem coisas que a gente está fazendo para Deus, em nome de Deus, e a gente está convictamente achando que Deus está recebendo aquilo. Coisas que a gente está realizando e que parece que são boas, mas a maneira como estamos fazendo, o coração com o qual estamos realizando, talvez impeça que aquilo que estamos fazendo seja recebido nos céus. Você sabia disso? Que nem tudo que se faz em nome do Senhor passa no filtro celestial e chega diante do trono da glória? Então essa é uma manhã para nós aprendermos pelo menos 3 coisas que o céu recebe. Número 1, conceito básico. Os céus só recebem aquilo que começou nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Os céus recebem de volta aquilo que proveio dele. Falamos do louvor, da adoração. Tudo que Deus vai receber de mim e de você foi porque um dia nós recebemos dele. E hoje nós vamos falar sobre 3 áreas que os céus recebem. Número 1, os céus recebem as nossas orações. Os céus recebem de volta as nossas orações. Número 2, os céus recebem aquilo que nós aqui embaixo chamamos de adoração. A adoração é o que os céus também recebem. Quando nós aqui embaixo adoramos a Deus, os céus se abrem e essa adoração aqui embaixo sobe até o trono do Senhor. A adoração que fazemos chega diante de Deus. E por fim, nós vamos ver que existe algo muito especial que quando nós fazemos também chega diante do Senhor, que é, ou que são as nossas ofertas. Coisas que nós damos ao Senhor e que são físicas, mas que chegam como um memorial diante de Deus. Então essas 3 coisas, elas sobem, elas passam do teto, elas vão até a eternidade, elas nos conectam com os céus, nos conectam com Deus. A primeira delas é a oração. Se a oração chega aos céus, obviamente que vão ter coisas que podem impedir esse fluxo. É toda oração que Deus recebe? Não.
É a oração de todo mundo que Deus recebe? Pasmem, não. Deus tem pessoas escolhidas na terra e preferidas, nas quais Ele diz assim, esse eu vou atender e aquele não? Óbvio que não, Deus não faz acepção de pessoas. Só que Deus é fiel e justo, é a parte do texto que a gente não gosta muito de citar. A gente coloca sempre, né, no carro, lá atrás, o que a gente escreve? Deus é fiel. Nunca vi ninguém escrever Deus é justo. É só fiel, mas o texto termina dizendo que Ele é fiel e justo. E a justiça de Deus, ela é uma justiça igualitária. Deus não trata o Marlon com uma parcialidade em detrimento de um outro irmão. Deus não tem os seus queridinhos, apesar de que às vezes a gente olha e diz, não, ela é mais chegada a Deus do que eu, só pode. Deus tem uma quedinha por ele, porque assim, ora e acontece. Lá em casa eu tenho isso comigo, eu creio que a Grazi é a queridinha de Deus lá em casa. Porque ela ora e as coisas acontecem. Eu digo, minha irmã, não tem como orar por mim? Dá uma forcinha. É uma linguagem doida, eu não sei o que é, mas é assim que Deus faz com ela. Mas assim, Deus ouve mais ela do que eu? Não. Talvez eu só ore menos do que ela. É uma boa explicação, né? Não é verdade? Então Deus não tem isso, gente. Deus ama a todos, Deus quer a todos, então Ele quer ouvir todo mundo. Mas existem coisas que nós fazemos que limitam o acesso da nossa oração. Quem Deus ouve? Primeiro, quem ora humildemente. Jesus vai contar uma parábola, e ele estava no meio de pessoas, Lucas vai contar essa história, e ele vai dizer que, no meio do povo que Jesus estava, esse povo tinha duas características. Uma é que eles tinham a sua justiça própria. Era um povo, diz o texto, que tinha uma justiça própria. Eles se auto-justificavam. E a segunda característica desse povo que Jesus estava nesse dia no meio, é que essas pessoas desprezavam os outros. Então eles se justificavam, não precisavam de Deus, não precisavam de Jesus, eles se auto-justificavam. E segundo, eles se colocavam numa posição de que eram melhores que os demais. Aí Jesus vai contar uma parábola. Sempre que Jesus quer dar um ensino, sempre que Jesus quer dar uma instrução, o que Jesus faz? Ele conta uma história, uma alegoria para nos ensinar. E nesse dia Jesus contou uma parábola dizendo: 2 homens subiram a Jerusalém. Jerusalém é o lugar de graça, é a casa de Pai. Jerusalém era onde o templo estava constituído na terra. Se tinha um lugar na terra que era adequado orar, era em Jerusalém, no templo. Os profetas, Deus deu instruções dizendo que toda oração que for feita voltada para o templo, Deus ouvirá. Hoje o templo não existe mais, mas se você orar voltado para aquele lugar, Deus ouve a sua oração, é uma promessa. Olha que coisa grandiosa. E aí Jesus está dizendo, 2 homens foram até o templo. Eles não apenas oraram de longe, os 2 foram para o templo, ou seja, fizeram o mesmo caminho. Estavam num lugar adequado para orar, estavam num lugar certo, e agora os 2 vão começar a orar. Um deles era um publicano, um pecador. Os publicanos eram cobradores de impostos do povo de Israel, do povo de Deus. E eles cobravam taxas exorbitantes, eles de alguma maneira extorquiam o seu próprio povo. Então os publicanos não eram bem-vindos no meio do povo de Israel. Eles eram conhecidos como, aqui em Itajaí, né, navegantes, nós chamaríamos de traíra. Não sei se você conhece essa expressão. Traíra para muitos é só um peixe. Para nós aqui da região, traíra é aquele que você não pode dar a mão porque ele vai te morder. É aquele que você tem que ficar ligado, não dá para confiar. E um publicano era alguém assim para a nação de Israel. E aí Deus vai dizer que tinha um fariseu. Fariseu era a casta mais alta da religiosidade judaica. Se tinha alguém que entendia de Deus e de religião, eram os fariseus. Então nós temos 2 homens. Um com o estereótipo de religioso, com vida religiosa, que entende o segmento, que conhece a Torá, sabia tudo da lei. E um outro homem que era um traidor. E os 2 chegam no templo.
E aí Jesus vai dizer: então o publicano começou a orar consigo mesmo. Já pensou nessa oração? Ele não orava para Deus, ele orava consigo mesmo. Não sei se você já se pegou fazendo essa oração consigo mesmo. É aquela oração que você começa: Deus, abençoe essa semana, Senhor, que o Senhor me ajude. Deus, e a conta de amanhã e o gás, Senhor, eu esqueci de apagar o fogo, Pai do céu. Aí você se lembra: meu Deus, Senhor, oh meu Deus. E aí você volta: já fez isso aí não? Pegou, né? Achava que era só o fariseu que orava consigo mesmo. E às vezes a gente faz isso, não é por mal, não é porque a gente é porque a gente se perde. E o fariseu, ele começou já nesse intuito, orando consigo mesmo. E ele orando consigo mesmo, ele começou a revelar o seu coração. Sabe algo que é extremamente benéfico? É a oração. Porque quando a gente ora, a gente abre o nosso coração para Deus, a gente revela o nosso coração. E agora o fariseu vai abrir o coração e vai começar a sua oração consigo mesmo, dizendo: Senhor, graças eu te dou. Começou certinho. Senhor, eu te agradeço, porque dele, por ele, são todas as coisas. Ele está certinho. E aí ele começa: Senhor, eu te dou graças, por quê? E aí ele vai dar uma desandada. E aí ele vai dizer: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como os outros homens. Senhor, eu te dou graça porque eu sou queridinho, eu sou especial, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu sou diferenciado. E aí, não bastando isso, ele vai dar as suas características. Mas antes ele começa dando a característica dos outros homens, que ele não era igual. Eu não sou como os outros homens, Senhor, que são ladrões, infiéis e adúlteros. Meu Deus, Senhor, eu não sou como eles. Essas características que ele estava dando, sabe de quem era? Dos publicanos. Infiéis, adúlteros, gente que não dava para confiar. Imagine ele orando aqui e o publicano do lado. Orava consigo mesmo e na própria oração conseguia exortar o irmão do lado. Vê que oração abençoada. Aí ele diz: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como os outros homens, ladrões, infiéis, adúlteros, nem como, que aí ele não se aguentou, nem como esse publicano pecador, Senhor. Porque aí ele vai dar as suas características. Quando ele vai falar porque aí ele vai dizer: eu jejuo 2 vezes por semana, Senhor. Sabe quem está contando essa história? Jesus. Eu jejuo 2 vezes por semana, Senhor, eu dou o dízimo de tudo que tenho. Olha ele se auto-justificando e dizendo: Senhor, eu sou melhor que os outros por aquilo que eu faço. Lembra que nós começamos dizendo que tudo provém dele? Sabe o que o fariseu se esqueceu? Ele se esqueceu essa regra básica, de que se ele jejuava, ele só podia jejuar, que é se abster da comida, das coisas impuras, porque Deus tinha lhe dado a vida. Porque quem está morto não pode jejuar, ou seja, o que ele estava fazendo só fazia porque Deus lhe dava força para fazer. Só que ele se esqueceu disso. E aí ele diz: Senhor, e eu não apenas jejuo 2 vezes na semana, mas eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Como quem diz: Senhor, olha como eu sou generoso. Agora a pergunta é: da onde veio o que o fariseu tinha? Da onde veio a casa que ele morava? Da onde veio a manutenção e o dinheiro? Da onde veio? Será que veio da força do seu braço ou era a graça de Deus sobre a vida dele? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o fariseu se esquece disso. E quando ele se esquece disso, o publicano começa a orar. E a oração do publicano é tremenda. Porque o publicano começa a bater no seu peito e a dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou um homem pecador. E o texto diz que ele não ousou nem levantar os olhos para os céus, reconhecendo a sua fragilidade e a sua pequenez. Aí vem Jesus e diz: vocês estão vendo esse cenário? Vocês estão vendo essa oração feita no lugar certo, no momento adequado? Vocês estão vendo essas 2 pessoas no mesmo lugar fazendo uma oração ao mesmo Deus? E aí Jesus termina dizendo: eu vou dizer a vocês
que quem saiu justificado, a oração que foi celebrada, que chegou aos céus, foi a desse homem aqui. Esse homem que era o publicano e não o fariseu. Qual é a oração que Deus recebe? A oração que procede de um coração humilde. Um coração quebrantado e um espírito contrito, Deus não desprezará. A oração que sobe, que os céus recebem, é a oração de um coração que reconhece quem é e quem nós somos diante do Senhor. O que daremos nós ao Senhor, disse o salmista, por tantos benefícios que nós temos recebido? Será que nós poderíamos, irmãos, de verdade pagar a conta? Será que nós poderíamos de verdade fazer algo para o Senhor que equalizasse tudo o que Ele fez por mim e por você? Seria impossível. Essa conta não poderia ser paga por nós. Essa conta foi paga por Jesus. Então, quando orarmos, saibamos que o céu fica aberto para a oração passar daqueles que não oram ordenando ao Senhor, mas oram com um coração humilde para a glória de Deus. Segundo, orações que Deus recebe são orações de casas que vivem a verdade. Você sabia que a nossa oração pode não passar do teto por conta de vivermos em casa uma vida de performance teatral? Você sabia que a nossa oração pode não sair do nível humano, natural, pelo simples fato da nossa casa ser um lugar onde a verdade e a honra não operam? Você sabia que Deus leva a nossa casa tão a sério como Ele leva a nossa vida na igreja? Parece que aqui, esses dias foi engraçado, né? Nós estávamos em casa e quando acaba a ceia, a gente tem que retirar os copinhos da ceia e levar para baixo e guardar, porque as crianças, quando chegam aqui, os pequeninhos, eles vão logo no copinho do suco. E eles querem comer o suquinho e o pão. E para eles é só suco e pão, não tem problema nenhum. A gente tira para não fazer bagunça, a gente leva para baixo, até porque à noite tem ceia de novo e enfim, os irmãos têm que preparar tudo. Mas eles sempre dão um jeito de chegar antes da gente ver, a gente está celebrando, e quando a gente vê, eles estão ali tomando um suquinho. O religioso pira dizendo, meu Deus, que sacrilégio, Jesus. Não discernem o corpo. E não, para a criança o olho dela é puro. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Vocês são criança. E nesses dias o Davi conseguiu levar um suco para casa. E aí ele levou o suco que sobrou numa garrafinha. E aí nós estava comendo, aí ele falou assim, pai, eu tenho um negócio aqui. Eu falei, o que foi, filho? Assim, eu tenho suco. Eu falei, que legal, filho. Aí ele falou assim, pai, esse aqui é o suco da ceia. Eu falei, filho. Aí ele botou o suco na mesa. E aí quando ele foi tomar o suco, eu falei, não, filho, peraí, vamos fazer uma oração. Aí ele ficou me olhando e falei assim, aí eu fiz uma oração brincando com ele, fiz assim, Espírito Santo, o suco da ceia. E aí ele começou, olhou para mim, tipo, é sério, pai? Eu falei, não, filho, é só um suco, pode tomar, é brincadeira. E aquilo ali para ele foi muito engraçado, mas assim, ele pegou no espírito. Ele pegou que a mesma vida alegre e leve que a gente leva na casa, a gente tem que levar na igreja. Que a nossa casa não é feita com orações coloquiais, para intimidar as pessoas, não. Que a nossa oração em casa tem que ser um abrir de coração, para que Deus receba assim como a gente faz na igreja. E o problema é quando a gente, em casa é uma coisa e na igreja é outra. Em casa nós somos uns, a nossa linguagem é uma, e em público, no meio das pessoas, no meio do povo, a nossa linguagem é outra. E isso, gente, é tão sério, Deus leva a nossa casa tão a sério, que as orações não sobem quando Deus identifica que a casa não vive em verdade. Pedro, na sua carta, em 1 Pedro, lá no capítulo 3, você vai ver Pedro dando uma aula para a igreja,
falando sobre coisas que Deus gostaria que nós fizéssemos de verdade. E Pedro vai dizer assim: olha, as mulheres não devem ser belas apenas por fora. Que a beleza da mulher não esteja no ornamento que elas têm ou no seu penteado alegórico, mas que a beleza das mulheres seja de um espírito dócil, de uma beleza interior, porque isso é agradável diante de Deus. Olha, Pedro dizendo que a beleza não deve ser exterior, que a beleza deve ser do profundo, do coração, que Deus não está olhando para o penteado ou para a maquiagem, Deus está olhando para dentro do coração. E isso não é só da esposa, não é só da mulher, é também do homem. E aí ele segue dizendo: e vocês, maridos, vocês homens da casa, tratem as vossas mulheres com sabedoria, compreendendo que elas são diferentes de vocês, porque são vasos mais frágeis e que carregam a graça de Deus. Façam isso, maridos, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Uau! Você sabia que tem oração que pode não estar subindo porque a gente está bicudo com a esposa e com o esposo? Você sabia que tem oração que não passa do teto, está interrompida, porque a nossa vida conjugal, familiar, com os filhos, está sendo uma vida de desonra? Quando eu descobri isso pela primeira vez, eu fiquei doido. Eu digo: Senhor, então não adianta 3 horas de jejum e eu ficar me trancando dentro de um quarto, orando, falando com Deus, se eu estou de mal com a minha mãe. Essa oração não sobe, gente. É Bíblia. Está gastando tempo, esfolando o joelho. Está acontecendo tudo, menos uma oração fluida chegando diante do Senhor. Então, entre jejuar e orar, que Deus quer? Tem problema em casa? Senta e conserta. Tem dificuldade com o esposo, com a esposa? Tem algo fora do lugar? Senta aqui, vamos arrumar a nossa casa. Porque uma vez que a casa está em ordem, aí o céu está aberto e vocês vão orar e Deus vai ouvir. Então tem coisa que a gente diz: meu Deus, está travado. A maioria dos conselhos que a gente dá para famílias começa com essa pergunta. Primeiro a gente escuta e a família diz: meu Deus, está uma tragédia, as portas se fechando, meu Deus, nós estamos de mal a pior, eu não sei o que está acontecendo, e olha que nós estamos jejuando, estamos pagando o preço, e aí quando fala pela terceira vez pagando o preço, a minha vontade é dizer: o preço já foi pago, mas a gente se segura. Aí no final que a pessoa conta tudo, eu pergunto: gente, como é que está a casa de vocês, assim, entre vocês estão bem? Não, bispo, olha, está uma tragédia, entre nós está uma tragédia. E aí eu vou nesse texto e digo: irmão, eu sinto te comunicar, mas assim, ó, o Wi-Fi de vocês com o céu foi cortado? Não é que Deus está castigando, é simplesmente porque a conexão caiu. Parece simples, mas é o Deus que a gente serve, que é um Deus de verdade. Um Deus que, quando vê a família até perecendo, passando por algumas dificuldades, mas vê todo mundo junto, remando para o mesmo lado, Deus olha lá de cima e diz: eu vou ouvir a oração de vocês. Porque o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eles se humilharem e orarem, e buscarem a minha face, e se arrependerem dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus, eu vou sarar a terra de vocês, eu vou perdoar os pecados de vocês. E essa oração que sobe diante de Deus, toda oração que sobe, meu irmão, tenha certeza, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Agindo Deus, ninguém mais impedirá. E quando uma oração sobe, a palavra do Senhor diz que nós não servimos um Deus que tem os seus braços encolhidos, os seus ouvidos fechados, que não possa nos ouvir e nos abençoar, diz a palavra. Quando a oração sobe, Deus envia uma resposta, porque Ele é fiel. E agora o Senhor está nos ensinando que
A oração que sobe é a oração de um coração humilde. A oração que sobe é a oração de uma família que tem a casa em ordem. Então, antes de jejum, antes de campanhas, antes de qualquer coisa, vamos botar a casa em ordem, gente. Vamos trazer os filhos para perto, vamos organizar, vamos ajeitar a casa, vamos viver uma vida de verdade em casa, porque se tiver verdade na casa, meu irmão, o céu vai estar aberto. E aí nós vamos ver coisas que a gente diz, está travado, Senhor, não sei o que é. E Deus está dizendo, olha, não é o céu que está travado, é a casa, é o teto que está fechado. Se vocês abrirem o teto, abrirem a casa, organizarem, vocês vão ver coisas extraordinárias que vão acontecer. E eu quero profetizar que não vai terminar esse mês sem nós vermos milagres poderosos dentro da nossa casa. Processos na justiça que estavam travados vão ser destravados em nome de Jesus. Pessoas aqui que têm imóveis, coisas à venda e que precisam ser vendidos, vai acontecer para a glória de Deus. Processos na justiça que estavam travados vão ser destravados. Deus é o justo juiz, diz a palavra. Agora o que Ele quer é uma casa em ordem, que Ele olhe lá de cima e diga, ali vai o meu filho. A casinha é simples, o celeiro não está muito cheio, mas tem uma família que me ama e que estão juntos para a glória do meu nome. É esse lugar simples que Deus olha e diz, é aí que eu quero habitar. A oração sobe e a presença de Deus desce para a glória do seu nome. Por fim, orações que sobem são orações feitas por bocas que mantêm a sua pureza. Irmãos, uma das coisas talvez mais complexas na vida com Deus é o dominar da nossa fala, é o dominar da nossa boca. A palavra do Senhor diz que assim como um grande navio, Tiago vai dizer, né, que assim como um grande navio, uma grande embarcação, ela é guiada por um pequeno leme que dá a direção para toda a embarcação, assim também é o nosso corpo, a nossa vida. Ela também é guiada por um pequeno membro que está no meio do nosso corpo e que é capaz de arruinar todo o corpo, e esse membro é a língua. Nós somos a única espécie da terra que consegue se comunicar através de palavras. Quase todas as espécies animais, elas se comunicam, mas não é por palavras como nós. Nós temos esse dom de Deus, porque Deus é verbo, e o verbo é a presença do Senhor em nós. Então essa capacidade de falar com palavras veio de Deus. Agora, a língua, quando ela não está pura, ela pode promover fagulhas que toquem fogo em florestas inteiras, diz a palavra. A língua, quando ela está contaminada, ela é indomável, ela é carregada de veneno mortal, diz a Bíblia. Tiago vai dizer, meus irmãos, com a língua nós bendizemos ao Senhor e Pai, e com a mesma língua nós amaldiçoamos os homens que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Meus amados irmãos, isso não pode ser assim, porque não pode uma figueira, ela não pode produzir azeitonas, não pode uma videira produzir figos. É impossível que de uma fonte jorre água doce e água amarga. Meus amados irmãos, vai dizer Tiago, isso não pode ser assim. Qual é a oração que não sobe? É a oração que provém de uma boca, que provém água doce e água amarga. Porque a água doce, ela está ali para ser utilizada, abençoada, para nutrir, para matar a sede de quem está à nossa volta.
Mas uma vez que uma água amarga é derramada naquela fonte, aquela água amarga contamina toda a fonte, não dá para separar. E é isso que Deus está dizendo: a língua que vocês usam para orar, para glorificar a Deus, não pode ser a mesma que vocês vão usar para amaldiçoar as pessoas. A Bíblia vai contar, não sei se você já leu o livro de Judas, é um capítulo só. E esse Judas, ele era irmão de Jesus. O irmão de Jesus escreve um livro. Ele não tinha muita capacidade literária, digamos assim, porque ele escreveu uma cartinha só de uma página. Mas o que ele escreve é profundo demais. Ele era irmão de Jesus. Imaginem as coisas que ele viu. Só que durante um tempo, esses irmãos de Jesus foram aqueles que foram até Jesus para prender ele, dizendo: mãe, vamos prender ele porque ele está fora de si. Durante muito tempo, os irmãos de Jesus não criam em Jesus. Foi quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou, as pedras se romperam, os sepulcros se abriram. Aí eles disseram: meu Deus, o humano era mesmo o Messias. Descobriram. O tempo passa e ele vai escrever uma carta. Aí ele vai dizer o seguinte, falando sobre o poder da língua. Ele vai contar um episódio espiritual do dia em que o próprio inimigo desceu à terra para lutar, para pegar o corpo de Moisés. Esse texto é um grande mistério, é algo que talvez só na eternidade a gente vai saber o que o inimigo queria com o corpo de Moisés. Mas o texto diz que houve uma luta entre o arcanjo Miguel e o próprio inimigo. Lutaram por conta do corpo de Moisés. Moisés subiu ao monte e lá Deus o inspirou, lá Deus fez com que a sua existência se acabasse. E ninguém nunca achou o corpo de Moisés, foi Deus que o recolheu. Mas o corpo existia e o inimigo um dia veio para recolher o corpo, veio para brigar pelo corpo de Moisés. E Deus mandou um anjo, o arcanjo Miguel, diz a palavra. E aí houve uma luta. E aí Judas vai dizer que o arcanjo não ousou amaldiçoar o inimigo, mas antes disse, usou a sua língua, o anjo, Miguel, o arcanjo, não amaldiçoou o inimigo, antes disse: o Senhor te repreenda. Será que o anjo estava com medo do inimigo? O anjo foi enviado por Deus, numa missão de Deus. Será que o anjo estava com medo do inimigo? Era isso? Não. Será que o anjo achou algo de bom no próprio inimigo? Olhou e disse: não, tadinho, ele é até querido, ele está enganado, tadinho, é gente boa, só se perdeu, se desviou, e por isso eu não vou nem amaldiçoar. Será que foi isso? Não. A pergunta é: se tem alguém que merece palavra ruim, é o inimigo. Ele tem todas as... Qualquer coisa que você falar de ruim para ele, você não está errando, é pouco. Mas o anjo vai dar uma aula. Por que é que esse anjo não fala, não amaldiçoa o próprio inimigo? Porque os anjos conhecem esse princípio que Deus está nos ensinando, que de uma mesma língua não pode proceder bênção e maldição, que a boca de um anjo é feita para abençoar, para servir, para falar das verdades do céu na terra, e o anjo sabia que não poderia contaminar a sua língua falando maldades, porque depois que a fonte está contaminada, ele iria falar do bem e não iria acontecer, porque é uma regra espiritual. E nós precisamos entender isso, que não dá para falar um palavrão aqui e daqui a pouco dobrar o joelho para orar ali, porque o céu está fechado. Não dá para eu ter uma linguagem que não é sã. Não dá para eu me expressar de maneira furiosa, de maneira irada, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus, em um momento, e usar a minha língua para o mal, para coisas indecentes, e na sequência querer abençoar, profetizar,
Irmãos, não funciona. E isso é para nós um ensino. Quer ter as suas orações atendidas? Preserva a pureza da tua língua em nome de Jesus. Tem hora que a gente fica nervoso, a gente fica irado. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Está nervoso? Vai pescar. Está nervoso? Bota um monte de gelo na boca, se enfia embaixo da cama, se tranca no banheiro, mas não fala. A nossa grande luta é exatamente essa: é não falar debaixo da ira, é fugir de confusão, é se fingir de doce. Você sabia? Te dar um conselho aqui. Quer permanecer com a língua sã? Se finja de doido. Tem hora que o marido vai fazer, vai, uma mulher, se finge de doida. Tadinho, tá doido. Não leva tão a sério, porque se a gente levar tudo a sério, uma hora a nossa boca vai se contaminar. Porque não é fácil viver com esse abençoado aí, eu sei. Não é fácil viver com essa abençoada, eu sei. Porque nós somos difíceis. Agora, na hora da dificuldade, lembra. Na sequência a gente vai orar dizendo: Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, me dá paciência com essa abençoada, com esse abençoado. Senhor, me dá paciência. Senhor, me ajuda. Nós vamos orar na sequência. Mas antes a gente não pode ter dito. Consegue me entender? Que tem coisa que Deus está com o presente na mão dizendo: é agora, chegou o dia. Você sabia que tem coisas no céu que tem data para acontecer? Sabia disso? A Bíblia diz assim: ó, e cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que é cumprindo-se o dia? Chegou o dia que Deus tinha marcado para dar um presente para os discípulos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente, o dia no céu estava marcado, era uma data. Só que foi de repente para quem? Para quem estava aqui embaixo. Nós achamos que é surpresa de Deus. Oh meu Deus, Deus fez, meu Deus, glória a Deus, aleluia. Só que para o céu não é surpresa. No céu aquele dia estava marcado. Agora, da mesma forma que tem coisas marcadas para acontecer naquele dia, nós com a nossa língua, com as nossas atitudes, fazemos com que aquela data se postergue, se atrase. Você sabia disso, não? Tem coisas que Deus está assim, ó. É hoje, chegou a data, desce meu servo. E lá vem um anjo com a bênção, lá vem ele, está descendo, a oração de anos, a bênção que a gente tanto esperava, meu Deus, a salvação de um filho, a conversão de uma família, do esposo, meu Deus, chegou o dia da cura, e lá vem o anjo. Aí quando chega perto, estamos nós usando a nossa boca, falando coisas da terra em um momento de ira, de raiva. Aí o que o anjo faz? Ele deixa na casa do vizinho, aí depois você vai lá pegar, é assim? Não. O negócio fica retido até que a gente se conserta. Já viu que depois de um perdão sempre tem uma ação sobrenatural de Deus? Estava retendo e aquela dor no coração, aí liberou perdão. Do nada os negócios começam a fluir, do nada o céu se abre e a gente diz: meu Deus, que coisa, né? Não é, gente, é porque o céu tem protocolos, o céu tem princípios. Então, em nome de Jesus, que nós sejamos esse povo, que da nossa boca não saia água amarga em nome de Jesus. Se não tem nada de bom, porque tem vezes que não tem nada de bom. Tem dia que eu sei, tem dia que a gente olha e diz: meu Deus, hoje está difícil, Senhor, hoje é só tragédia. Aí nesse dia o que a gente faz? Não fala. Não fala. Nesse dia você não fala nada. Nesse dia você preserva a fonte. E daqui a pouco aquela ira vai passar, e daqui a pouco você vai estar usando a sua língua para bendizer o Senhor e Pai, e o céu vai abrir em nome de Jesus. Segundo, o relógio está certo, tá? Aleluia. Segundo, primeiro Deus recebe as nossas orações, e aí você viu aí as características da oração. Segundo, Deus recebe a nossa adoração. A adoração, algumas pessoas confundem com louvor, porque esse termo, né, para nós na igreja está muito conjugado, louvor e adoração. Mas uma coisa é louvor e outra coisa é adoração. Louvor no original significa elogio.
Louvor é elogiar a Deus. Então, quando a gente está cantando uma música e a gente fica dizendo: Senhor, eu te louvo, Senhor, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Deus fica lá de cima dizendo: tá, então me louva. Porque louvor é elogio. Quando eu estou dizendo eu te louvo, eu estou dizendo: Senhor, eu te elogio, Senhor. E Deus está dizendo: tá, então elogio, o que é? Estou esperando, vai, fala aí. Louvor é dizer: Senhor, tu é bom, tu é santo, eu te amo. Isso é louvor. Compreenderam? Louvor é elogio. Agora, a adoração é outra coisa. A adoração no original é a palavra avodar. E avodar significa serviço. Outra coisa que eu caí para trás quando eu me converti. Digo: meu Deus, adoração e louvor não é uma coisa só. A adoração é serviço. Olha que coisa poderosa. Um dia Jesus se encontrou com uma mulher em um poço, lá em Samaria, na cidade de Sicar. E ele vai libertar aquela mulher, ele vai falar com ela sobre muitas coisas. E uma hora, no meio da conversa, essa mulher samaritana pergunta para Jesus: Senhor, os nossos pais dizem que é nesse monte que se deve adorar. E vocês dizem que é em Jerusalém. Senhor, onde é o lugar certo para adorar? Adorar é avodar, adorar é serviço. Aquela mulher estava dizendo para Jesus: Jesus, aonde é que é o lugar para a gente te servir? Aonde é que é o lugar que nós devemos te servir? Os nossos pais dizem que a gente deve te servir nesse monte. Os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Senhor, me explica onde é que eu devo te servir. E aí Jesus vai dizer a ela: ó mulher, chegará o tempo em que não vamos adorar nem nesse monte, nem só em Jerusalém. Mas chegará o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque esses são os adoradores que o Pai busca. Aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Agora, troque a palavra adoração na sua mente, no teu coração, por serviço. Jesus estava dizendo: mulher, vai chegar um dia que nós não vamos precisar vir nem nesse monte para servir a Deus e nem ir em Jerusalém. E esse tempo já chegou, aonde qualquer pessoa no mundo que quiser servir ao Deus, só precisa fazer isso em espírito e em verdade. Então, lavando a louça é um serviço? Você pode estar fazendo isso para a glória de Deus, e Deus recebendo essa adoração. Os religiosos piram dizendo: não, que isso? Você tem um trabalho, você trabalha no Uber, você é motorista de caminhão, você é um médico, um professor, um designer, você está lá no teu escritório, está recebendo alguém. Se você fizer isso em espírito e em verdade, esse serviço sobe até Deus. Isso é extraordinário. Não precisa ir para Jerusalém, não, pode ser aqui na Vega, pode. Tá, mas qual é a qualidade do serviço? Tem que ter gente filmando para mostrar. Não, no secreto, sozinho. E aí Deus vem e olha e diz: é em espírito, é em verdade. Então essa adoração não vai ficar aqui, esse serviço não vai ficar aqui nesse plano natural. Isso vai subir com um aroma suave diante das minhas narinas. Agora a pergunta é: o que é em espírito e em verdade? A palavra do original que Jesus usa para falar em espírito é pneuma. Pneuma significa vida pulsante. Então agora Deus está dizendo para mim e para você: o serviço, a adoração, o serviço que sobe é o serviço que é feito de forma pulsante. É o serviço que você faz com todas as tuas forças. É aquele serviço que você não faz batendo cartão e pensando na hora de ir embora. Acabei de chegar, meu Deus, que hora que sai? É aquele serviço que você está completamente envolvido com toda a tua vida. Pneuma é vida.
Adorem ao Pai em espírito. E esse espírito significa a totalidade do nosso ser. O que não sobe? Nós estamos aqui na igreja, e aí o inimigo diz assim na nossa mente: pois é, né? Um negócio gravíssimo. O que tu vai comer agora meio-dia? Deus, uma coisa vai mudar a tua vida, tu vai almoçar hoje. Aí a mente vaga, né? É mesmo, eu vou passar lá no fulano de tal para pegar agora um frango assado, uma costela. Se vai fazer, já diz o endereço, a galera já te visita. E aí nessa distração, sabe o que a gente fez? Se perdeu. Meu Deus, é pecado pensar no almoço? Claro que não. Mas aí essa adoração que você está dando nesse momento, ela não está sendo em espírito. Ela está sendo uma adoração que você está fazendo até com o corpo, mas a sua mente não está ali. Sabe qual é a maior luta na gestão de pessoas na igreja? E não só na igreja, em qualquer lugar, em qualquer âmbito. Se você for gestionar pessoas, você vai ver, vai concordar que é isso. Qual é o maior trabalho? Não é fazer com que as pessoas façam as coisas. A maioria das pessoas são empolgadas para fazer coisas. A maior dificuldade é fazer com que as pessoas façam as coisas comprometidas com o que estão fazendo. É possível o irmão estar aqui tocando, e você aí embaixo chorando, e ele está distraído. É possível estar aqui pregando e angustiado com a dívida de segunda-feira. É possível. Porque nós somos humanos. Mas o que Deus está ensinando? Quer servir a mim com algo que passe do plano natural e que suba diante de mim até os céus? Então use o teu serviço como uma adoração em espírito, com a tua mente, com o teu coração, com a tua capacidade intelectual, com as tuas emoções, com tudo que você tiver, com espírito. E aí isso vai se transformar em uma adoração que vai ser em verdade. Qual é a adoração? Qual é o serviço que é feito em verdade? Essa verdade no original significa intencionalidade de coração. Sabe quando você vai para um lugar que você não quer ir? Eu vou lá para honrar o irmão, sei lá, vai ter uma festa. Todo mundo vai e você, no teu coração, diz: não quero ir. Mas o mundo diz que quem não é visto não é lembrado, então eu vou ter que ir lá fazer uma média. Eu vou lá para honrar, aí você vai lá para honrar. Mas o teu coração estava pensando: bem que podia ter ficado em casa jogando uma bola, bem que podia ter ido na praia, meu Deus, um dia desse de sol. Você sabia que a sua adoração, o seu serviço indo lá para Deus não contou, não marcou ponto, não valeu de nada? Você até ficou legal com a pessoa, né? Fez uma média, mas em Deus aquilo não foi em verdade. A gente pode cantar e fazer o maior coral, o coral mais top, e o irmão lá no som distraído, no celular, pensando na morte da bezerra. A nossa adoração está indo, mas tem um que está fora da casinha, não foi? E aí você começa a olhar a vida, e aí você começa a ver: meu Deus, e aquele irmão? O cara chegou ontem, está fazendo missão, Deus botou nas nações. Que loucura, parece até, isso acontecia comigo, quando eu cheguei na igreja, que eu vi alguém que chegou junto comigo, começar a pregar, a tocar, não sei o que, eu falava: não, isso aqui é uma injustiça, essa igreja está tudo errado, que eu era meritocrata, eu olhava e dizia: não, cheguei antes, que história é essa? E o reino de Deus não é meritocracia, o reino de Deus é em espírito e em verdade. E é por isso que a gente vê gente simples, que Deus começa a dar mensagem, que Deus começa a falar de coisas extraordinárias, que começam a viver coisas sobrenaturais em Deus, e aí a gente olha e diz: meu Deus, que habilidade que ele tem. Não, é simplesmente porque ele está fazendo o que faz em espírito e em verdade. Que tudo que a gente for fazer, gente, que não seja arte cênica, que tudo que a gente for fazer, que seja de verdade no coração, que seja, que o Senhor nos pegue e diga: Senhor, é isso aí, Senhor, eu não sei fazer muito, mas o pouquinho que eu sei fazer, Senhor, eu vou fazer de todo o meu coração. E por fim,
que o Senhor recebe? As nossas ofertas. Oferta no Antigo Testamento estava ligado a sacrifício. Para ofertar a Deus, as pessoas precisavam sacrificar, matar animais, enfim, sacrificar. Hoje, na graça, nesse tempo presente, a oferta, ela está diretamente ligada com a honra. Oferta, no original, significa presente. Então tem presentes que a gente dá para Deus que sobem. E tem presentes que a gente dá para Deus que o CEP está equivocado, bate e volta. Qual é o presente que Deus recebe? O presente que é dado com alegria. Quando vocês ofertarem, diz a palavra, não façam isso por necessidade. Agora eu estou falando aqui de oferta física. Dinheiro, recurso, algo que você vai ofertar na igreja, na vida do irmão, num familiar. Porque oferta não se resume a esse momento aqui no gasofilácio. Oferta, presente, é uma vida de honra. Quem anda com Jesus começa a viver uma vida de oferta. Você vai andar com quem de verdade anda com Deus, você vai ver que a pessoa é generosa quando tem oferta aqui, para manutenção da igreja, de consciência, nos eventos que a gente faz. É a pessoa que tem consciência, mas não se resume só isso aqui. É alguém que oferta lá no trabalho, é alguém que abençoa na casa, é alguém que a família abençoa. Ela vive um estilo de vida de presentear. Oferta é presente. E qual é o presente que Deus recebe? Presentes que são dados com alegria. Cada um contribua, presenteie, oferte, segundo aquilo que propôs no seu coração, não com tristeza. Tem gente que dá, mas dá triste, dá chorando, dá dizendo, meu Deus. Acabou de entregar e já diz arrependimento, não sei para que eu dei. Faz até uma média com o irmão que recebe, mas ficou aqui, ó. Não espera a recompensa, tua recompensa já foi, já fez uma média, deu, está valendo esse Jesus. Quer ver o céu se abrir e o teu presente subir? Faz com alegria, faz com gozo no coração, mas não deixa de fazer. No momento da oferta, se coça, faça alguma coisa. Tem gente que diz assim, às vezes eu não oferto porque eu fico lutando com a minha mente. Eu fico pensando, como é que você fica lutando com a sua mente? É porque eu penso em dar um valor, mas aí a minha mente vem e diz, não, dá menos. Irmão, não é a tua mente, é o inimigo. Quem não quer que você abençoe, semeie, seja próspero, é o inimigo, não é a tua mente. Às vezes eu acho que é o inimigo falando, por que não? Me mandou dar algo grande. Só se o inimigo se converteu. Para te mandar dar algo, não, o inimigo não vai fazer isso. A palavra do Senhor diz que teve um homem, que Deus mandou um anjo falar com ele, dizendo assim, ó, meu amigo, as tuas esmolas e as suas ofertas e orações subiram como um memorial diante de Deus. Eu vou terminar com isso aqui. A Bíblia diz que a oferta que aquele homem fazia para as pessoas subiram diante de Deus e ficou um memorial diante de Deus. Sabe o que é um memorial? Imagina que Deus escrevesse uma placa e cada oferta que aquela pessoa dava ia sendo escrita naquele memorial que ficava diante de Deus, para Deus não se esquecer da vida daquele homem. E isso acontecia quando ele ofertava. O que é oferta? Presente. Todas as vezes que ele presenteava alguém, todas as vezes que ele ofertava para Deus, um memorial subia, a oferta subia. Agora a pergunta é, o que subia diante de Deus? Era a moeda que ele dava? Será que eram as cédulas que ficavam lá diante de Deus? Olha, ele deu, sei lá, deu um carro na vida do irmão. Era o carro que subia e ficava lá diante de Deus? Olha, ele ofertou na igreja, aí botou, sei lá, 100 reais. Esses 100 reais subiram e ficaram lá diante de Deus para Deus fazer as contas. É isso? Não. A oferta, toda oferta, ela tem dois atributos. Um atributo é físico, é natural.
Um atributo é fruto do desapego, é fruto da generosidade, é o que vai suprir necessidades e honra nesse plano natural, é o valor monetário. Quando você pega a tua oferta e bota ali no gasofilácio, sabe o que acontece no mundo espiritual? Aquela cédula que você colocou ali, aquela cédula vai ser utilizada para suprimento da igreja, das coisas do Senhor, de fazer marmita para os moradores de rua. Quando você oferta uma moeda e uma cédula na vida de um morador de rua para comprar um pão de um irmão, enfim, quando você oferta aquele dinheiro, a parte monetária fica. Só que a parte monetária é o invólucro. É como se a oferta ela fosse uma essência. E o que envolve a oferta é a parte física. A parte física fica aqui na terra, mas a parte espiritual sobe diante de Deus. Então o recurso é gasto aqui na terra, mas o coração com o qual você fez e a intenção reta daquele coração sobe diante de Deus, e um memorial é construído lá dizendo: o coração dele está reto, o coração dela está reta. Ele entendeu que na terra não tem nada para se apegar, porque do pó viemos e para o pó voltaremos. Se tem um lugar para edificar e construir riquezas eternas, é no céu. E eu quero te convidar a nós orarmos nessa manhã. Se levante em nome de Jesus.